Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast Mulheres e Candeia, aonde ter luz não é sobre brilhar, é sobre iluminar. E antes de mais nada, eu queria dar 2 recadinhos. O primeiro recadinho é que, se você tem o FGTS retido, isso mesmo, ainda dá tempo de sacar. Isso. A Consigne Cred, ela faz esse trabalho para você. É só mandar mensagem aqui no QR Code, tá? A operação é toda online. E o segundo recadinho é você que precisa emagrecer, tá aí nessa luta, né? E olha, para comprovar aquilo que eu indico, eu vou deixar aqui na tela o meu resultado do antes e o depois do ciclo do emagrecimento do fisiologista Robert. Ele está a posto já para atender vocês que precisam de uma consulta e dessa transformação, tá bom? Então, gente, hoje eu não vim com essa blusinha de coraçãozinho e essa minha xícara, né, toda romântica à toa. Hoje nós vamos falar de amor, hoje nós vamos falar de casamento, hoje nós vamos falar de propósito de família. E eu não poderia convidar outra pessoa a não ser a Marta. A Marta, eu tive a oportunidade de viajar com ela para um encontro de casais em Gramado, que ela ajudou a nossa igreja, né, a realizar. E assim, foi uma bênção. E dentro do encontro, eu via, sabe, o quanto ela e o esposo ministravam pra gente. Não só nas palavras da pregação, mas assim, no convívio, né, no carinho um com o outro, né, no exemplo mesmo. Vou deixar ela se apresentar. Seja bem-vinda, Marta. Obrigada, Ramane. Olá, gente. Então, eu sou a Marta do Rômulo, casada com ele há 35 anos e 10 meses. E nós somos pais para toda a vida de 5 filhos. E agora vamos ser avós de uma netinha, nossa primeira netinha, Helena. E eu sou filha do Deus Altíssimo. Eu sou de profissão, eu sou dentista e eu congrego na Assembleia de Deus Nova Vida, né, há muitos anos, já há mais de 20 anos. E a gente faz esse trabalho com casais, né, desde quando eu era da Igreja Católica. Então, assim, tem praticamente 33 anos que a gente trabalha com casais e hoje nós somos líderes de um curso de casais que se chama Casados para Sempre e nós somos líderes também do Ministério de Casais lá na nossa igreja. Que bênção. Então, gente, vocês já sabem, né? Que hoje o papo vai ser muito legal e direcionado aos casais, né? Eu escolhi esse tema por conta, né, do Dia dos Namorados que tá chegando aí. E eu sou daquelas que não é só porque casou que não tem que comemorar Dia dos Namorados, Verdade, não é isso? Verdade, com certeza. Aí acho que tem que comemorar mais, né? Exatamente. Porque eu acho assim que, por mais que tenha ali tido um casamento, mas aquele convívio de namoro, daquela experiência que a gente tem no namoro, aquela conquista, aquela admiração, ela tem que perpetuar por todo sempre. Com certeza. Né? Sim. E vamos começar então falando um pouquinho mais de vocês, você e o Rômulo, né? Uhum. Estão aí há tanto tempo trabalhando, né, com esse ministério. E quando foi que vocês, assim, descobriram esse propósito de trabalhar com casais? Então, Ramane, eu venho de uma família toda católica, o Rômulo também, né? Quando nós nos casamos, eu sempre fui, além de frequentadora, sempre muito envolvida, né, com a obra, mesmo na Igreja Católica. E por ter casado comigo, né, nosso segundo filho veio com uma deficiência física. Nós descobrimos essa deficiência dele antes do nascimento. E como você sabe, quando a gente passa algum aperto, graças a Deus, a primeira coisa que a gente busca é Deus. Eu já buscava muito, o Rômulo menos, e por conta disso ele começou a buscar junto comigo. E buscando o Senhor, né, lá na Igreja Católica, a gente se envolveu
com um trabalho de casais através de um encontro de casais com Cristo, que acontece lá, né? Então, a gente fazia parte de uma equipe de 5 casais que organizava esses encontros e que ministrava para 100 casais, 200 casais. E aí, em 1994, a gente se converteu, né? E quando chegamos na igreja evangélica, perguntamos ao nosso pastor se a gente poderia continuar um trabalho com casais lá na igreja. E ele gostou muito da ideia e a gente continuou. Então, nós nunca paramos de atuar nesse chamado, né, que Deus tem pra gente. E assim, a cada dia mais eu vejo a mão de Deus sobre esse ministério e a gente podendo ajudar mais e mais famílias. Glória a Deus. E como que é, né, assim, de uma questão familiar, sim, vocês descobriram um propósito. Sim. É aquela de que Deus não faz nada por acaso. É verdade. Não é? E por mais que vocês, né, já tenham, assim, essa facilidade, se encontraram nesse trabalho de ajudar casais, eu creio que tiveram muitos desafios, né, Marta? Muitos desafios. E ainda temos, né? E assim, no começo, quais foram os maiores desafios assim enfrentados e que não deixaram vocês, eu vejo assim, uma perseverança, né? Porque sim, líder de ministérios de casais há mais assim de 10 anos, sim, qualquer ministério, né? A perseverança é tudo. é verdade. Né? E qual foi assim os maiores desafios que vocês enfrentaram lá no começo? Então, vou falar dos desafios após conversão, tá bom? Tá. Os maiores desafios que a gente encontrou e que até hoje continuam sendo basicamente os mesmos desafios são a gente conseguir fazer o casal entender que é muito mais fácil você viver bem do que viver mal. E esse desafio é dificílimo. Por quê? Porque normalmente um casal procura a gente quando está com algum problema, né? E a gente vê a dificuldade que eles têm de resolver esse problema que chega até nós, né? E a gente tenta mostrar para eles que o fazer certo é muito mais fácil, gasta muito menos energia do que o fazer errado. E esse é o maior desafio, de levar essa visão para o casal, entendeu? Eles se entenderem através de fazer o certo. Né? Esse foi o maior no começo e continua sendo até hoje. Eu acho que também uma questão que piora essa situação é que muitas vezes os casais já devem chegar até vocês bem desgastados. Bem desgastados. E não assim no início, onde eles, sim, né, tem algum problema aqui. Normalmente só chega quando eles veem que não tem outro jeito. Saída, não tem outra saída. Nossa, muito forte. E vamos lá, vamos entrar um pouco nesse universo do casamento, né? De casais. Como, Marta, você diria que daria pra gente identificar quando o casamento tá caindo na rotina? O famoso cair na rotina, que é o que a gente mais escuta, né? Sim. Bom, quando eu namorei o Rômulo 7 anos, né? Então, assim, dos 14 aos 21. O Rômulo foi meu único namorado. E nesse tempo todo de namoro, o Rômulo sempre falou para mim: olha, eu quero chegar na velhice, até que a morte nos separe, namorando você. Né? Ai, então, eles são muito fofos. E aí a gente aprendeu a identificar alguns sinais de que estava entrando numa rotina de normalidade. Porque eu acredito, Ramani, que a vida da gente tem uma rotina. Sim. Né? É necessário você ter uma rotina para
você ser organizado, para você ter planejamento, para você cumprir seus propósitos, é necessário você cumprir uma rotina. Isso. Mas desde que essa rotina não seja ruim para você. Porque quando a gente fala, entre aspas, rotina no casamento, é quando você está vivendo uma mesmice que não te alegra mais, né? Que não enche o seu coração. Então, quais sinais que eu vejo que vai mostrar que você está entrando numa rotina em que você não se sente feliz na hora de chegar em casa? Né? Que você fala, tá na hora de eu ir para casa. Tanto faz para mim ir para casa ou não ir. Isso é um sinal de que você não está indo bem na sua rotina do casamento. Outra coisa que, ao você abrir a porta da sua casa, o seu cônjuge vem te encontrar, né? Com um sorriso, com um beijo, com um abraço, ou um vê que o outro chegou e permanecem cada um no seu lugar, né? Não dizem nem que tiveram saudade ou nem tem vontade de dizer algo desse tipo. É sinal que seu casamento está caindo numa rotina, né? E são coisas tão imperceptíveis porque são coisas muito básicas, mas que enriquecem o casamento. Faz a diferença, né? Com certeza. E eu acho uma coisa muito importante também, que é um grande sinal de que o casamento está caindo numa rotina, é quando você não tem mais desejo de estar com seu cônjuge. Em todas as áreas, seja para um passeio, seja numa relação sexual, seja numa viagem, seja num almoço em casa, seja de qualquer forma, em qualquer lugar, né? Eu, com 7 anos de namoro, 35 anos de casada, mãe de 5 filhos, o meu desejo é estar com o Rômulo todos os dias, em todos os momentos, né? E a gente, assim, procura sempre não entrar nessa rotina cansativa da vida, que rotina cansativa, acredito que hoje todo mundo tem, né? Todo mundo reclama de cansaço, trabalha muito, de falta de tempo, mas o que a gente faz para isso não virar o nosso casamento uma rotina? Que a nossa vida, acima disso tudo, continua sendo prioridade, o nosso relacionamento. Sim, verdade. E eu penso assim, que quando você identifica alguma coisa, né, igual esses fatores que você mencionou aí, que tá levando o casamento a essa mesmice, pode-se dizer que antes aconteceu algumas coisas para o casamento dar uma esfriada. Com certeza. Não foi do nada que você perdeu o interesse. Com certeza. Né? Então, assim, quais os principais motivos que levam a uma esfrieza no casamento? Sim. Olha, eu acredito que uma coisa importantíssima é a forma do casal se tratar. Sabe, o tratar bem, né? Um se dedicar ao outro. O diálogo, tá? O diálogo, a comunicação no casamento, ela é fundamental. A falta de comunicação, com certeza, tem levado muitos casamentos à ruína, muitos. E só que quando eles chegam num ponto de ruína, eles não querem mais conversar. Então, assim, se nós conseguirmos identificar essa falta de comunicação, essa falta de diálogo, antes que a gente caia num abismo tipo esse, sem volta, com certeza, porque eu considero a falta de comunicação um dos principais motivos. Por quê? Muitos casais chegam pra gente e falam, não, porque nós não nos amamos mais, o nosso amor acabou, né? E a gente sempre ensina que o amor não acaba, né? O amor não acaba, o amor é atitude. E uma das principais atitudes desse amor é o casal se comunicar mal. Às vezes não é nem falta de comunicação, é uma comunicação mal feita. Não assertiva, né? Não assertiva. É uma falta de dedicação do tempo, uma falta de gentileza que antes tinha sempre. Como você se espelhar, né, para não cair nesses motivos que levam a essa rotina ruim do casamento. É você se espelhar no tempo que era bom, né? Quando era bom, o que eu fazia? Ficou ruim, o que eu deixei de fazer que era bom?
cada casal vai ter algumas coisas diferentes de outro casal, né? Mas com certeza, quando um casal chega, por exemplo, pra gente falando que vai separar, né? E a gente fala, não é possível que vocês nunca viveram momentos maravilhosos. Traz a memória, né? Traz à memória momentos felizes de vocês, momentos agradáveis, momentos que vocês se amaram muito. E então, assim, muitos casamentos eu acredito que a gente consegue, não a gente, né? Mas através da ação do Espírito Santo de Deus, que através de reflexões os casamentos são, né, restaurados, Glória a Deus. avivados, o amor. Então, assim, eu falo muito com os casais, não percam a comunicação. Sim. Não percam. E assim, pontuando isso que você falou, aquilo que a palavra diz, né? Trazer à memória aquilo que te dá traz esperança. Né? Então, assim, teve motivos por que você se apaixonou por aquela pessoa. Com certeza, né? Isso então, que a gente fala. Isso, então assim, vamos reviver aquilo. Ninguém vamos casou resgatar. porque falou, eu quero casar, vou casar com você. Né? Teve atração, teve paixão, teve amor, tiveram momentos muito especiais, até o próprio casamento. Sim. Né? Naquele momento em que você sela ali a aliança com seu cônjuge, né? E muitos casais se esquecem daquele momento. Verdade. Né? Onde houve uma promessa, houve um fechamento com Deus ali, uma aliança que não pode ser rompida. É verdade. Falando um pouco mais sobre essas crises, deixa eu te perguntar, até uma curiosidade minha. Eu já ouvi falar muito sobre a crise dos 7 anos, a crise de não sei quantos anos. Isso é verdade ou é mito? Olha, com certeza é mito. Porque eu tenho 35 anos de casado, nunca tive uma crise. Tá brincando? Não, nunca tive uma crise. Não. É claro que a gente passa, às vezes, momentos por um desentendimento, um desacordo. Mas crise eu nunca tive. E outra coisa, não é porque eu não tive, mas a gente atende casais que tem crise no primeiro ano. A gente atende casal que nunca teve crise. Uhum. A gente atende casal que tem crise quando os filhos casam. Né? Então, assim, isso com certeza é mito. Não tem como. Eu acredito até, Ramani, que pode até ter alguma coisa no 7º ano de casamento por causa da mentalidade. As pessoas já vão acreditando, é o 7º ano, será que eu vou ter crise? Meu Deus, né? mesmo. Como a mente da gente é muito, né? Então, eu acredito que até possa acontecer, mas com certeza é mito. Então, gente, vamos tirar isso da cabeça, é verdade, tá? gente. Vamos esquecer isso, Aproveita não tem nada disso. o 7º ano, que é maravilhoso. Faça do 7º ano o melhor é o ano de Deus. Isso aí, é o ano perfeito de Deus, verdade. É o número perfeito, né? E assim, como que um casal ele pode agir para que nesses momentos de desentendimentos, né, de às vezes ter uma opinião ali contrária, para levar esse momento assim com mais leveza, com, né, não deixar que isso parta para um outro lado. Sim. Então, olha só, o que a gente pratica, né, lá em casa e que a gente tem ensinado as pessoas que nos procuram, né, a praticar também é o acordo. Né? E para haver acordo, sempre um dos dois ou os dois tem que ceder. Né? Porque eu e o Rômulo, por exemplo, você que conheceu um pouquinho da gente lá, eu e o Rômulo somos pessoas de personalidade totalmente diferente, para não dizer opostas, né? Uhum. Rômulo é de um jeito, eu sou totalmente diferente dele. Então, nós tínhamos tudo para não conseguirmos ter acordo, né? Mas através da comunicação, a gente conversa muito, coloca em pauta. Então, o que a gente pode fazer em relação a isso? Né? O que a gente pode fazer para não se repetir esse erro? O que a gente pode fazer para melhorar da próxima vez? Né? Então, assim, eu acho que o principal ponto é o acordo.
Né? Porque quando a cor da palavra de Deus fala, né? Como andarão dois juntos se não houver acordo? É verdade. Né? Então, como que você vai andar junto no mesmo caminho, né? E uma coisa assim, Ramani, que hoje eu tenho notado muito, muito, muito mesmo é que os casais, principalmente mais novos, para falar um pouquinho disso, quando eu namorei o Rômulo, 35 anos atrás, na minha época, os namoros eram assim, a gente namorava, noivava, casava. Depois que você casava, você começava a conquistar uma vida de casado, né? E você pensava em comprar um apartamento, montar sua casa, comprar um carro. Claro, alguns já vinham com alguma coisa, outros não, mas o objetivo era construir uma vida juntos. Sim. Então era muito mais fácil tudo ser nosso. Sabe? Era muito mais fácil, porque era tudo conquistado junto. Hoje, eu vejo isso muito distante, porque os casais hoje, eles conquistam tudo primeiro, já chegam no casamento com o meu carro, eu tenho um carro, eu tenho o meu carro. Né? Eu tenho a minha casa, eu tenho a minha casa. Eu comprei isso para casa, eu comprei isso para casa. Então, assim, há uma dificuldade enorme de se tudo tornar nosso. Nossa. Até o dinheiro. Né? E essa independência do casal tem trazido muita dificuldade no relacionamento. Nossa, muita. Nunca tinha parado pra pensar nisso. Até mesmo, não só coisa material, sabe? Até mesmo não querer abrir mão de um tempo de estar no celular, de um tempo de estar assistindo alguma coisa na televisão, não querer compartilhar aquele tempo com o cônjuge, porque, porque eu já faço isso há muito tempo, mas agora você não vai fazer mais por tanto tempo, porque agora você tem outras coisas para dar atenção. Né, outras coisas para dividir. Então, assim, não é só material, é o tempo, é uma prática de esporte, uma saída, é algo que os jovens hoje querem casar, mas querem continuar, cada um tendo a sua vida e se encontrar de vez em quando em casa. Meu Deus, né? Meu Deus. Isso, assim, isso tem se tornado um grande fator de, assim, atrapalhar mesmo o casamento. Pois é, nossa, deve ser realmente desafiador, né? É muito desafiador. Porque a pessoa, ela tem que entender que no casamento ali não existe individualidade. Sim. Né? É tudo ali em Depois comunhão. Depois que casa é tudo nosso, né? Isso e aí. outra coisa, Ramani, não são casais que não conhecem o Senhor, não. São casais que os jovens cresceram na igreja, né? Casam na igreja e quando casam enfrentam esse conflito. Tá vendo aí, gente? Então, hoje o nosso bate-papo não é só pros casais casados, não, hein? É verdade. Né? Os que estão namorando, se preparando para o casamento, já fica a dica aí, tá? Verdade. Vamos relevar isso aí, né? Entender que casamento, casou, virou uma só carne. É isso aí, é maravilhoso isso, tá? Verdade. Muito maravilhoso. Muito bom, Marta. E vamos falar agora um pouquinho sobre a chegada dos filhos. E você tem propriedade para falar disso. Tem 5 muito filhos, né? 5 filhos. E como que foi, assim, a chegada deles? O que mudou no casamento? Ou você acha que não mudou nada? Ou não pode mudar nada? Então, olha só, não tem como não mudar nada, né? Porque você tem uma vida a dois, onde você não tem outras preocupações, você se preocupa só vocês dois. Claro que quando chegam os filhos, muita coisa muda. Só que o que eu e o Rômulo fizemos? Eu tive o meu primeiro filho, eu casei no 4º período da faculdade. E tive o meu primeiro filho no último período da faculdade, né, com 2 anos de casada. E o cuidado que a gente sempre teve, qual foi? Os dois se dedicarem ao filho pequeno, ao mesmo tempo, os dois.
né? Sempre tendo um acordo, quem pode mais. Lá em casa, por exemplo, como eu me formei numa profissão que eu poderia fazer o meu horário de trabalho, então, assim, nós optamos, pelo menos enquanto nossos filhos eram pequenos, eu trabalhava só meio expediente. E o Rômulo trabalhava o dia todo, né? Então, assim, foi bem tranquilo esse tempo deles pequenos, apesar de muita correria, né? Eu tive o Vitor primeiro, depois o Guilherme, meu segundo filho, veio com uma deficiência física. Então, assim, nós tivemos bastante trabalho com ele, né, para cuidar, muitos cuidados. Depois, quando o Guilherme tinha 4 anos, eu tive a Carol. Quando a Carol tinha 1 ano e 5 meses, eu tive o Davi. E depois que o Davi nasceu, nós adotamos uma. Olha, gente, que coisa linda. Então, assim, eu vou te falar em poucas palavras qual foi o segredo meu e do Rômulo da gente ter tido muito filho. Nós somos apaixonados pelos nossos filhos e eles pela gente, né? Nós somos, até hoje, 2 já são casados, eu já vou ser vovó, mas eles são bem chegados a gente tá sempre muito junto, né? Mas qual foi o segredo para isso não afetar o relacionamento? Muita coisa mudou, mas nós transformamos essa mudança para uma mudança melhor do que antes e não deixamos nem o nascimento, nem a criação dos nossos filhos atrapalhar o nosso relacionamento. Como que nós conseguimos fazer isso? Nunca deixando o cônjuge ser prioridade. Nunca deixando dele ser prioridade. O Rômulo sempre foi prioridade para mim acima dos meus filhos. E eu sempre fui prioridade para ele acima dos meus filhos. Que chave, olha, gente, que chave é essa? E vou falar para você, eu sou muito grata a Deus porque isso fez muito bem para os meus filhos. Porque eles enxergam isso, eles veem a dedicação que a gente tem um ao outro. Mas então você nunca se dedicou aos seus filhos? Gente, eu dediquei minha vida toda aos meus filhos, mas eu nunca deixei de priorizar o Rômulo por causa deles. Entende? Então, assim, mas então quando ele era pequeno, você ficava com o Rômulo ao invés de ficar com ele. Não, isso não é isso que é priorizar. O tempo que eu estava com eles, o Rômulo também estava comigo, compartilhando ali dos cuidados, de tudo. Mas eu nunca fui aquela mãe, nem o Rômulo, pai, de dormir com o filho ao invés de dormir. Nunca coloquei meus filhos na minha cama. Né? Apesar de na hora que eles acordavam, eles amavam ir para lá, ficar com a gente. Mas eu nunca fiz essa troca. Né? Eu sempre ensinei para eles que ali era a cama da mamãe e do papai, que eles tinham a caminha deles, que eles tinham que ficar lá. Desde o dia que chegavam da maternidade, meus filhos já dormiam no quarto deles. Então, assim, e sempre foi assim, nós sempre priorizamos, uma vez por ano, a gente tirar uma semana pelo menos, para passear só nós dois. Sempre passeamos com eles, mas sempre tiramos um tempo para estar só nós dois. Isso é importante. Né? Então, assim, o segredo, a chave foi essa, de os filhos mudam, mas nós fizemos mudar para melhor. Eles vieram somar a nossa felicidade. E a chave que nós usamos foi essa. Nós continuarmos sendo prioridade um para o outro. Que coisa linda. Parabéns. Acho que são poucos os que enxergam desse jeito, porque o que eu vejo, assim, é que quando um filho chega, né? Eu ainda não tenho um filho, assim, eu não posso falar com tanta propriedade, Sim. Mas o que eu vejo é que o casal, eles se doam totalmente pro filho e esquecem deles como casal. Isso é verdade, né? E não pode ser assim, E outra coisa, você sabe aonde leva isso? O casal que se dedica aos filhos a vida inteira, só aos filhos, e esquecem do casamento, é o que se chama, quando os filhos casam ou vão embora para estudar, ou mudam de casa porque cresceram e mudaram, que eles chamam de síndrome de ninho vazio, que você vê casal se separando com 30 anos de casado. Gente, sem noção, né? Você viveu 30 anos com uma pessoa. Como que você vai separar dela? Não, ninho vazia, casa vazia. Por quê? Porque não criou vínculo de relacionamento com o cônjuge. A vida deles foi cuidar dos filhos. Quando eles perderam o alvo que era dos dois, eles não tinham intimidade.
não consegue olhar no olho um do outro, entendeu? Não consegue viver aquela vida dois sem o acréscimo dos filhos. Então, assim, lá em casa é o contrário. Meus filhos estão casando, nós estamos achando maravilhoso. A gente tá curtindo mais tempo um outro, entendeu? E os filhos estão sempre lá, mas é maravilhoso esse tempo. E assim, eu vejo que eles vão levar isso pro casamento deles. Com certeza, né? Vão sim. Mas vamos pensar agora assim, em um casal que teve filho e que infelizmente não teve essa realidade. Qual o ensinamento que você poderia passar para poder fazer esse resgate? Como resgatar essa relação, né, dos dois após o nascimento? Olha, Ramani, tem várias coisas que a gente pode fazer. Uma das coisas é resgatar o namoro, né? Se você resgatar o namoro no casamento, você vai ter prazer de novo de andar de mão dada, de abraçar, de beijar, né? Eu sempre falo com os casais, quando o casal é namorado, quer fazer tudo que não pode, né? E depois que casa, pode fazer tudo que pode e não quer mais fazer. Então, a primeira coisa que o casal precisa resgatar é o namoro, né? Aprender a andar junto, de mão dada, curtir até um chamar o outro para ir na esquina, comer um churrasquinho, comer uma pipoca, tomar um sorvete, dar uma volta no calçadão, tomar uma água de coco. Isso são coisas que vão acrescentar de novo na vida do casal, né? E assim, eu gostaria de falar até um pouquinho para as mulheres, né? Para as mulheres, elas resgatarem esse tempo com o marido. Um dos nossos papéis na nossa casa, né, é a gente ser a administradora do lar. Então, essa alegria do lar, ela é da nossa responsabilidade, né? Então, arruma uma mesa bonita para o seu esposo, né? Arruma uma cama bonita para dormir, compra uma lingerie nova. Uma coisa muito importante para esse resgate, surpreender. Isso vai trazer um resgate assim maravilhoso. E outra coisa que eu queria colocar, escutem coisas que vão edificar, leiam livros sobre isso, escutem mensagens, pessoas especialistas nesse ramo, né, de restauração de casamento. Nós temos muitos ministérios que falam disso. E sem resgatar o namoro, dificilmente vai sair da monotonia de ter criado filho, de ter perdido esta intimidade. Porque só vai reconquistar a intimidade namorando. Né? Namorando, sorrindo, abraçando, sentindo, né? Sendo agradável, sendo aconchegante. E, principalmente, descubra a linguagem de amor do seu cônjuge. Pratica. Né? Pratica a linguagem de amor e com certeza esse resgate vai acontecer. Inclusive, eu até lembrei que agora de dar essa dica aí desse livro, que é um livro maravilhoso, que fala das 5 linguagens do amor. É maravilhoso esse livro. Né? E assim, foi um livro que mudou, tá? Totalmente meu relacionamento. Mesmo. Né? Muda mesmo. Porque eu tava ali vendo que eu tava caindo em um pensamento onde eu queria encher só o meu tanque. Né? Quem for ler o livro vai entender. E aí, a partir do momento ali que eu fui ali caindo naquilo que a nossa cabeça vai, sabe, enganando a gente. Sim. E tal, e deixando de olhar pro outro da maneira que ele dá Sim. o amor dele, né? E aí, quando eu li o livro, que eu entendi que a maneira de doar amor do Fabrício é totalmente diferente Sim. da minha, aí tipo assim, ele me ama. Isso aí. Né? E assim, é incrível esse livro, gente. Vale muito a pena, tá? É um investimento, assim, pro casamento. E até mesmo quem não é casado já Sim. estuda, né? Ele é maravilhoso, esse livro. Eu recomendo ele pra todo mundo. Não tem como você ler esse livro e se você praticar, não tem como dar errado. Verdade, é verdade. Né? Não tem como. Porque, gente, na verdade, o que a gente às vezes confunde é que a gente casa para fazer o outro feliz.
né? E não pra gente ser feliz. Só que quando você faz o outro feliz, a sua felicidade vem. A sua felicidade né? é completa. Isso é fantástico, É verdade. Isso é maravilhoso. E assim, vamos falar mais assim, eu vejo assim nas redes sociais que você, o Rômulo, é cheio de programas de vocês dois. E eu queria deixar aqui algumas dicas para as nossas inscritas lá no canal, de dicas para o casal sair da rotina, para enriquecer a relação. O que você pode dar de dicas aí? Então, olha só. Primeiro, graças a Deus, nós dois amamos viajar, né? Então, assim, sempre que a gente pode, a gente faz uma viagem. Sozinhos. Agora, muito mais sozinho do que com os meninos, porque todos trabalham. Dificilmente agora eu consigo reunir todos para uma viagem. Mas, assim... E essa viagem não é só por viajar, é exatamente por a gente estar junto, né? Então, vamos supor, não vou viajar, mas a gente sai. Ligo para ele, não precisa esperar sábado, domingo, sexta, entendeu? Ter dinheiro ou não ter dinheiro. O importante é a gente estar sozinho. E uma coisa que a gente sempre preza, Ramani, é a gente estar junto e ter assunto para conversar. Tá? Porque quando a gente não tem assunto para conversar, a gente começa a ficar preocupado. Porque tem dia que a gente vai sair e fala, vamos chamar alguém? Não, vamos sair só nós dois. Vamos sair nós dois. Eu gosto de sentar na mesa de frente para ele, olhar no olho, né? Conversar, falar da gente, né? E perguntar, isso é muito legal, perguntar o que em mim que não tá bom para você, né? E ele também, o que em mim que não tá bom para você, o que tá bom, né? Que é para continuar fazendo, o que você gosta que eu faça para você, que te agrada. Então, assim, isso enriquece muito. Né? Marta, mas você pode falar isso, mas todo lugar que vai gasta dinheiro, não tem condição. Não, a gente sempre ensina o casal. Cada um faz o que pode na condição que tem. O que não pode é deixar de fazer alguma coisa. Sim. Entende? Então, você não tem condição de fazer uma viagem por ano, 2 viagens por ano, ou se você não gosta de viajar, então passeia, sai junto, curte junto, né? Vai aqui perto, vai numa praia, vai num parque, vai passear, vai estar... Ou se não gosta disso, gosta de ver filme, então vai ver filme, vai no cinema, né? Isso é um acordo que você vai entrando sabendo o que o outro gosta, né? E praticando isso, e isso é maravilhoso, é uma renovação. Encontro de casais. Só que a gente organiza, já são 24 encontros na nossa igreja. Fora os que a gente vai como participante, que é maravilhoso, e outras igrejas que a gente ajuda a organizar também, né, que a gente vai. Então, assim, eu não consigo imaginar um ano sem ir no encontro de casais. E né? é muito bom, é um tempo muito legal. Encontro de casais, eu deixo aqui, gente, procurem um encontro de casais, que isso vai fortalecer a base, que vai fortalecer ali o casal na base, que é Deus, né? Que foi Graças que uniu. a Deus, a minha filha tem 1 ano de casada. O ano passado ela já foi com a gente. E esse ano ela tá inscrita de novo, vai de novo com a gente. Nossa, que bênção, Graças né? a Deus. Já tá levando os filhos. E outra coisa, Ramani, importante, para isso daí, é você ter essa delícia de estar junto, de ter prazer em estar junto, de fazer tudo junto, né? Ao amanhecer, antes da gente sair de casa, o Rômulo e eu já perguntamos, então, qual o plano do nosso dia? Trabalho? O que mais que a gente vai fazer? Tem algum compromisso? Tem alguma agenda? Tal, não? Se tem, vamos cumprir. Se não tem, então, o que é que nós vamos fazer? Não precisa sair de casa, faz alguma coisa, né? Como eu estava falando, nós mulheres, arruma uma mesa bonita à noite, um lanche, né? Para lanchar junto, aquele tempo de qualidade, né? Eu acho que o que enriquece, né, esse relacionamento é o tempo de qualidade que você dedica ao seu cônjuge. Isso é muito maravilhoso, muito bom mesmo. É verdade. Muito bom. Porque isso aí vai, acho que vai entressalando, assim. Com certeza. Né? E fortalece mais o casal. Com certeza. Né? E não é qualquer vento que vem e que vai conseguir derrubar. E outra coisa, tudo que é bom, você quer repetir, né?
Então, se passeou com ele, curtiu, foi bom, né? Tá com ele o dia todo, foi bom. Você quer repetir. Então, tudo que é bom você quer repetir. Quanto mais você repete, melhor fica. Verdade, né? Isso aí. Então, bom, gente, espero que vocês tenham gostado. Vou pedir aqui a Marta para deixar agora um recado para os casais, Marta, né? O título do nosso podcast é Como Ter um Namoro no Casamento. E assim, a partir da vivência dela, a gente viu que tem totalmente condição, né? Com certeza. Então, Marta, eu queria que você desse aí um recado para os casais, né? Muitas mulheres vão ver esse vídeo. Então, o que você pode deixar para elas de ensinamento? Então, gente, olha só. O que eu gostaria de deixar para vocês é a minha experiência mesmo, né, de vida. Porque a importância disso, de você manter este namoro, né, desde quando você era namorado, casou, continuar namorando, e o que a gente pode fazer para conquistar isso? O que você pode aumentar na sua vida de casado para que você seja um eterno namorado do seu cônjuge, não é? Você criar situações iguais de quando você era namorado. Quando você namorava, você gostava de sair com seu namorado. Então, saia com seu marido, vai curtir, né? Você gostava de abraçar o seu namorado. Abrace o seu marido, abrace a sua esposa. Quando você era namorado, você gostava de beijar. Beije muito seu marido, beije muito sua esposa, né? Você gostava de assistir filmes, assistam filmes juntos, passeiem juntos, curtam juntos, falem palavras de amor um pro outro. Não deixe passar um dia sem dizer um pro outro que ama, né? Eu te amo. Perdoe um ao outro, nós falhamos, né? Nós às vezes nos ofendemos, mas também estamos prontos a perdoar. Perdoe, abre mão de alguma coisa que aborrece o seu cônjuge e sejam felizes. O namoro torna o casamento muito feliz, né? E é um namoro maduro, é um namoro gostoso, é um namoro que pode ir além daquele namoro de quando a gente era só namorado, e é muito mais gostoso você namorar com o seu marido, com a sua esposa, do que apenas quando era namorado. Então, aproveitem esse tempo, curtam, e isso com certeza agrada os nossos filhos, agrada o nosso Deus e principalmente o nosso cônjuge, tá bom, gente? Foi maravilhoso estar com vocês e contem com a gente numa próxima oportunidade, nós estaremos aí de novo, tá bom? Um grande beijo para todo mundo. Gente, então é isso. Eu amei nosso bate-papo de hoje. Queria te agradecer, tá? Amém. Foi muito bom mesmo, Foi Ramane. excelente. E assim, eu creio que vai ministrar em muitos casais por aí, né? Então é isso, gente. Queria desejar a todos os casaizinhos aí feliz Dia dos Namorados, muito amor no ar. Vamos curtir, isso, né, Ramane? Exatamente. Então, gente, é isso aí. Espero vocês no próximo vídeo, tá? Tchau, tchau!